Olá, Pai seja contigo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu nome é Agatha Isabel e trago mais um vídeo falando a respeito das mulheres da Bíblia. E nesse vídeo vou estar iniciando sobre a história de uma mulher que, apesar das escrituras não estar assim a descrição de qual era o seu nome, ela teve um papel fundamental no sentido de gerar. Sim, ela foi abençoada em gerar uma pessoa que iria mudar muito de uma fase a história de Israel, a história do povo de Deus. Eu estou falando da mãe de Sansão. E talvez você deve estar se perguntando, mas a mãe de Sansão, ela teve um papel fundamental para a história? Sim. Apesar dela não ter nome, ela é conhecida como a mulher de Manoá. E a história dela se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 13, a partir do verso de número 2, que diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens conhecido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazareu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. E você deve ter perguntado, mas o que significa ser nazareu desde o ventre? O que significa a palavra nazareu? Nazareu significa ser separado ou consagrado. É alguém que dedica a sua vida, e no caso nós estamos falando do Antigo Testamento, separado para a obra de Deus. E a pessoa, no caso nazareu, geralmente o voto era por certo período de tempo, mas algumas vezes por toda a vida. Os nazareus perpétuos, como Samuel, Sansão, João Batista, foram consagrados a essa condição de vida por seus pais e continuaram a viver assim sob seu voto, abstendo-se do vinho, deixando crescer o seu cabelo. Os que faziam isso, esse voto de Nazareu, assemelhavam-se ao sumo sacerdote. O voto do Nazareu era feito com o fim de cultivar a sabedoria da vontade e vencer as baixas inclinações à natureza humana, com o significado de um sacrifício para Deus. No caso, a mãe de Sansão, ela era uma mulher estéril. A Bíblia assim declara. Ela não tinha filhos. E Manoá, o seu esposo, sabia dessa condição. Mas um dia eles tiveram a visita do Senhor, a visita do anjo do Senhor, dizendo que ali ela iria gerar um filho. E esse filho seria nazareu desde o ventre. Ela teve uma condição de que não se corrompesse, não tocasse em nada impuro. E nós sabemos que no caso do Antigo Testamento, tocar em algo impuro, por exemplo, era tocar em uma pessoa que já tivesse falecido em um corpo, ou em alguns tipos de animais, como camelos não, como porcos. Consumir esse tipo de carne, como carne de porco, por exemplo. Bebida forte. Bebida forte nos dias de hoje é algo que, principalmente para muitos, é uma coisa meio que do passado. Eu vou me afastar de uma bebida forte? Mas precisamos entender que a Bíblia, em todo o seu significado, apesar daqueles que falam, mas Jesus, o seu primeiro milagre foi através ali da água se transformou em vinhos. Existem muitas pessoas que buscam a Bíblia em condições de colocar o que elas não querem se restringir sobre sua vontade. Mas não é sobre isso que eu quero falar.
Eu quero falar a respeito de a mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão. Ela teve não só a bênção de gerar um filho varão, como também a sua responsabilidade em se separar daquilo que não era do agrado de Deus. Porque aquela criança que ela estava gerando dentro do seu ventre tinha um propósito na terra. E aí eu quero falar com você. Será que você tem se separado para Deus para assim colocar em prática os propósitos dele em sua vida? E isso é algo de muito sério. Existem homens e principalmente mulheres que não têm se posicionado perante a Deus com relação às suas vontades, as vontades que Ele assim determinou para com as nossas vidas. Às vezes imaginando que seria um sacrifício de tolo deixar de beber, fumar ou até mesmo usufruir alguns espaços que na sua realidade são lugares de diversão. Mas Deus, ele pede para que o seu povo venha se separar. Se separar não significa não deixar de conviver, mas sim ter uma separação ao invés de uma semelhança igualitária. Você estar, por exemplo, em uma fila de banco, você vai ter todo tipo de pessoas naquela fila, mas você vai ser uma pessoa diferente. Você está naquele lugar, mas não pertence àquele lugar. Diferente é quando você quer entrar em lugares que Deus falou que não é para você estar, porque sabe que aquele lugar irá te corromper de alguma forma, te distanciar de alguma maneira da face de Deus e fazer com que o pecado venha entrar. E não só isso, o pecado entrando na sua vida, ele te afasta da presença do Pai. Era isso que a orientação do anjo do Senhor estava exigindo pela mãe de Sansão, a mulher de Manoá, para que ela se separasse, porque no momento que ela estivesse gerando no seu ventre aquele varão escolhido de Deus, que na verdade iria ser levantado para confrontar os inimigos, que naquela época eram os filisteus, ela precisou tomar uma posição. Deus requer de você um posicionamento, uma consagração, uma busca contínua da presença de Deus em sua vida. Eu não estou falando aqui de que você vai deixar de raspar, de cortar os seus cabelos, no caso dos homens, né? E ficar andando de qualquer maneira. Não. O que precisamos entender é que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela demonstra de A a Z, de Gênesis e Apocalipse, uma maneira correta de se viver, mesmo estando em um mundo tão corrompido como o nosso. A mulher de Manoá, ela teve ali a incumbência não só de gerar, já que ela era estéril, mas como também de se separar para que essa bênção fosse concretizada. Porque imagine se ela tivesse, assim vamos dizer, desobedecido às ordens daquele anjo que o Senhor assim enviou. Nada disso teria acontecido, porque Deus não trabalha em local de desobediência. Deus requer de todos nós a obediência aos seus mandamentos. E no caso da mulher de Manoá, mãe de Sansão, era se separar de bebida forte, de coisas que pudessem corrompê-la, porque ela estava gerando uma promessa de Deus a toda uma nação. Deus, ele quer levantar você para apresentar, e não só apresentar, transformar toda uma nação que está ao seu redor e também na sua vizinhança. Saiba que você é uma mulher, você é um homem, você é uma pessoa abençoada por Deus. Se separe para Deus. Deixe um tempo para buscar através da palavra, do jejum, da oração. E você verá grandes bênçãos sendo geradas em sua vida. E não só sendo geradas, como também concretizadas. Vamos orar?
Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Apresento, Senhor amado, este homem, esta mulher que estão assistindo esse vídeo. E que a tua graça venha a ser derramada sobre a vida de cada um. E que eles possam entender, Senhor, que é necessário uma separação, uma consagração, uma busca maior do Senhor para com as suas vidas. Obrigada, Deus amado, por mais essa oportunidade. É o que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.